gente orar. Abre a sua Bíblia comigo. Deixa a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 12. Nós estamos na série de mensagens sobre o cristão ateu. Eu achei que fosse terminar essa série hoje, mas não vou terminar essa série hoje, porque ela tem muito caldo para dar ainda. Então a gente vai dar uma continuada até não sei quando. Creio eu que mais uns 2 ou 3 domingos, com exceção do domingo que vem, porque nós teremos o Mergulhados. Hoje nós estamos na quarta mensagem da série. Quantos estão acompanhando a série aqui do cristão ateu? Quem lembra do que foi falado até hoje? Agora que aperta, né? Quem lembra que foi a primeira mensagem da série? Meu Deus do céu. O pastor estuda, ora, faz mensagem e o povo esquece. Crendo em Deus. Na verdade, o cristão ateu, o que é? Parada é essa, pastor, de cristão ateu? É acreditando em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Esse é o foco da mensagem. E dentro disso a gente foi dividindo em subtemas. Então, no primeiro domingo nós falamos sobre crendo em Deus, mas não tendo um relacionamento com Ele. Na verdade é o cristianismo cultural. Ele é cristão porque está na moda, mas ele não tem relacionamento. No segundo domingo nós falamos sobre o cristianismo personalizado, né? É crendo em Deus, mas querendo só algumas partes dele, só algumas partes do Evangelho, não querendo o todo. No terceiro domingo nós falamos crendo em Deus, mas não tendo fervor. É sobre o crente morno, que Deus disse lá para a igreja de Laodiceia: eu preferia que vocês fossem frio, porque o frio nunca conheceu o fogo, mas uma vez que vocês conheceram o fogo e se tornaram mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. O morno é pior do que o frio, gente, porque o morno é aquele que já conheceu o fogo. Tem pessoas que já conheceram, já tiveram a chama acesa, já tiveram a vida totalmente entregue, envolvidas no reino, envolvidas com o Evangelho, e de repente foram esfriando por causa de decepção, esfriando por causa de pecado, esfriando porque se magoou. Tem gente que tem um caderno de motivos de desculpas porque esfriou na fé. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus enjoou das suas desculpas. Deus enjoou das suas desculpas. E Deus quer chegar num tempo de maturidade para a igreja. Amém? Então, e hoje eu quero falar sobre algo que é muito pertinente, que nós cantamos, nós pregamos, nós lemos, nós vamos a conferências, a gente é ministrado, mas parece que nada muda. Eu quero falar hoje sobre quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Isso é uma característica de um cristão ateu. Ele acredita em Deus, ele ora, ele canta, ele frequenta os cultos, ele é até envolvido em ministérios, alguns têm títulos, foram ungidos, e isso eu digo, querido, estou falando em termos do geral, tá? Da igreja geral no mundo, não é nem em Rio, Brasil, não, isso é algo geral. Crê em Deus, mas se recusa a perdoar. E a gente vai usar, para começar, o livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 15, vai dizer o seguinte: cuide, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso é, alguém pode ser excluído da graça de Deus. A Bíblia está falando isso, não sou eu. E é Novo Testamento. É Hebreus. E aí, como é que faz? Me entende aí, me explica a galera da hipergraça. O que vai dizer a respeito disso aqui? Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Aí ele vai falar: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Meu Deus. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura
brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, raízes absorvem, raízes armazenam. Então, o que as raízes da sua vida absorver é o que elas vão armazenar. O que a raiz absorve é o que ela armazena. Se você absorve amargura, é o que você vai ter de estoque. Se você armazena ira, é o que você vai ter de estoque. Se você armazena orgulho, é o que você vai ter de estoque. Se você armazena um espírito crítico, é o que você vai ter de estoque. Se você armazena perturbação, é o que você vai ter de estoque. É o que fala aqui, que você não, nenhuma raiz de amargura brote. Se ela está brotando, é porque ela está sendo alimentada, ela está sendo regada com esse tipo de coisa. Então presta bem atenção nisso. Raízes absorvem e armazenam. E o pior de tudo é que depois que ela armazena, depois desse processo, ela começa a se estender para fora da sua vida, porque começa na raiz, e depois ela vai refletindo para os ramos. Começa na raiz, e depois ela vai subindo, vai vindo para os ramos, vai vindo para as folhas, depois vai vindo para os frutos. A verdade é o seguinte: todos produzem frutos, uns para a vida, outros para a morte. Todos produzem frutos, só que tem uns que produzem fruto que vai alimentar alguém, e outros produzem frutos que vão matar alguém, porque o seu fruto é resultado do que a sua raiz recebe. Então, queridos, raiz de amargura cresce normalmente no solo da ferida, que não foi adequadamente tratada. É aí, a raiz de amargura, ela cresce no solo da ferida, onde não houve um tratamento adequado, onde não houve cura, onde não houve perdão. Então, o amor, ele não guarda lembranças da injustiça, mas a amargura mantém registros detalhados. A amargura, ela mantém registros detalhados. E quem não perdoa gera perturbação, gera contaminação. Quanto mais tempo você permitir, quanto mais tempo você alimentar a sua raiz de amargura, isso aí em seu coração, mais longa e profunda ela se tornará. Porque você sabe, a gente fala, tudo que você alimenta cresce, tudo que você alimenta fortalece. Se você alimenta a raiz de amargura, isso vai ganhar força na sua vida. Por isso que hoje é dia de você arrancar essa raiz de amargura. É dia da gente matar essa raiz de amargura. Alguém está me entendendo aqui? Então, quando você arranca essa raiz, ela para de espalhar, ela perde força, ela vai morrer, e ela tem que morrer, porque terrível coisa uma pessoa que vive debaixo de amargura, terrível coisa uma pessoa que vive debaixo de mágoa, terrível coisa é uma pessoa que não consegue perdoar. Na verdade, a pessoa que não perdoa, ela é prisioneira de si mesma. Ela é prisioneira de si mesma. Quem não perdoa é prisioneira de si mesma. Terrível coisa viver debaixo de um espírito da falta de perdão. E é triste constatar que dentro da igreja tem um monte de gente assim, sentada no mesmo banco, cultuando no mesmo culto, frequentando a mesma igreja, indo aos mesmos congressos, e não fala um com o outro, e não perdoa um ao outro. Pode ser qualquer coisa, só não é reflexo de Cristo. Não estou dizendo que você não vai se machucar, que você não vai se decepcionar com a gente. Meu irmão, vamos ser maduros, isso faz parte da vida. A gente vai se magoar, a gente vai se estressar, mas a questão é a seguinte: eu não posso deixar que isso ganhe, que isso enraize no meu coração. Até quando? Agora, para nossa felicidade, a Bíblia conta como a gente pode matar essa raiz de amargura. Vamos para Efésios.
Muitos dos cristãos ateus gostam de evitar os remédios espirituais. É igual criança que não quer tomar remédio. Conhece criança que não gosta de tomar remédio? Eu lembro que às vezes para tomar remédio em casa, minha mãe tinha que me segurar. Uma vez Isaac foi, vou contar, tu era muito pequeno, fica agulhado não, vai sendo curado logo agora. Isaac foi tirar um sangue, ali no Lábios do Barra Shop. Pense na prova que o pai aqui passou. O escândalo que ele deu. Eu achei que eu ia infartar. Porque tinha um monte de criança, né? Isaac sempre foi grandão, né? Mas ele era novo, mas tinha um monte de criancinha indo lá e tirando sangue. Quando chegou a hora do Isaac, querido, aí, todo o laboratório estremeceu. Ele é uma nova criatura hoje. Mas eu tive que, pastor Marcília, botar o Isaac aqui. Sabe quando você bota a criança entre as pernas? Prende aqui, segurei aqui, que ele era forte. Aí veio um outro enfermeiro, esticou esse braço. E aí uma enfermeira veio e botou a agulha. Quando entra a agulha, ele, não doeu. Não é assim mesmo? E não doeu, eu passei mal aquele dia. Então, tem crente que é assim, que ele está esperneando para tomar o remédio. Querido, não vai doer, vai te libertar. Amém? A gente precisa desse remédio, né? Para quê? Para a nossa felicidade. As Escrituras mostram como matar essa raiz. E para a infelicidade de alguns, eles não gostam de tomar esse remédio, que diz aqui, Efésios 4, 31, 32, vai dizer... Olha o que diz Efésios 4, 31, 32. E Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se. De quê? Livrem-se de toda amargura, indignação. Pessoas que falam, estou indignado. Você tem dois trabalhos, ficar e desficar, irmão. Dois trabalhos, ficar e desficar. Livrem-se de amargura, indignação, gritaria, ira. Tem gente que fala, estou com ódio, estou com uma ira. Você está dando lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Gente, vamos para a Bíblia. Não é aqui a opinião do pastor, é o que a palavra diz. Está certo? Então, livre-se de toda ira, gritaria. Gente, como é que seus vizinhos te conhecem dentro de casa? Quando tem uma discussão familiar. Seu miserável, eu vou te matar. Prato quebrando, copo quebrando. Aí depois, encontra no elevador com a Bíblia na mão. Aí o vizinho pergunta, vocês são da igreja? Eu sei que aqui ninguém passou por isso. Eu sei que nunca aqui aconteceu isso aqui no nosso meio, não. Só acontece em outros lugares. Gritaria. Tem gente que é barraqueiro, irmão. Gente, tem gente que é barraqueiro e não se converteu, não. Não se converteu, ele está convencido. Tem gente que fica esperando uma oportunidade para dizer o seguinte, aquele discurso, pastor, o velho homem quase que, querido, não tem ressuscitação, não tem como ressuscitar o velho homem. Tem gente que gosta de um barraco, tem gente que sai do dia e fala, hoje eu quero arrumar um barraco. Tem nem misericórdia, é trisericórdia. Eu sei que aqui também não tem ninguém assim não. Gente que gosta de barraco, de discutir, de brigar. Livra-se de gritaria, calúnia. Calúnia. Como isso existe no nosso meio? Normalmente é fruto de fofoca. Se você não viu com seus olhos, não fale com a sua boca grande. Joyce Meyer dizia isso. Se você não viu com seus olhos, não fale com sua boca grande, bocudo.
Bíblia manda a gente se livrar dessas coisas, bem como de toda maldade. Gente, como tem gente má, que torcendo para o fracasso do outro, e às vezes sentado do lado, no mesmo culto. Maldade, maldoso. A Bíblia manda a gente se livrar disso, maldoso. A Bíblia manda a gente se livrar da maledicência. A maledicência é feito de maldizer, falar mal do outro. Gente, esse negócio nasceu no colo do capeta. Se você é um maldizente, se você gosta de se justificar, pegar as tuas razões para falar mal de alguém, você está servindo ao diabo e não a Deus. Eu não vou usar anestesia com você hoje. Eu não vou colocar um filtrozinho para agradar os seus ouvidos. Eu sou teu pastor e você vai ter que me ouvir. Sabe por quê? A igreja não precisa mais de ministros que amassageiem o seu ego e te dê 7 passos de vitória. Jesus é o vencedor, nós somos mais do que vitoriosos, mas eu preciso viver uma vida que reflita a glória dele e não só querer os presentes dele. Então, vamos parar com esse negócio de maledicência, de maldade, de desejar o mal do outro, de torcer para que o outro fracasse, de torcer para que o ministério do outro dê errado, de torcer para que o evento dê errado, de torcer para que, sabe, isso aí, quem está ganhando com isso é o diabo. Por mais que você esconda atrás de um falso senso de justiça própria, ou de achar que é isso ou aquilo, você está servindo ao diabo. Se livra disso. C.S. Lewis disse: é mais fácil pregar de perdão do que exercer perdão. C.S. Lewis fala isso: é mais fácil falar de perdão do que exercer o perdão. E é mesmo, às vezes é fácil, o discurso é fácil, mas perdoar alguém que te maltratou, perdoar alguém que matou um parente da sua família. Nesse livro, se você ler depois, o Craig vai dizer da experiência. Ele teve que perdoar o melhor amigo dele que molestou a irmã dele a adolescência toda. Ele não sabia, ele foi saber depois. Ele teve que passar por um processo de amargura, de frustração, de rancor, de ira contida, e mesmo sendo pastor, e mesmo tendo que pregar, até que um dia Deus falou com ele: você precisa liberar aquele homem, perdoar aquele homem. E ele foi num apelo, um pastor foi num apelo, e ele liberou aquele homem. Depois Deus deu a oportunidade dele encontrar com esse homem num leito de morte, e ele conseguiu perdoar o homem antes do homem morrer. Mas quando você perdoa, é você que é liberto. O perdão, volto a repetir, o perdão liberta você, sabe? Então, primeiro você precisa estar disposto a perdoar. O perdão não é esperar ter vontade para perdoar, porque se você for esperar ter vontade para perdoar, a tua carne sempre vai te apresentar uma lista de motivos para você não fazer. Mas o perdão, ele é por fé. O perdão é por fé, o perdão não é por vontade, é por fé, né? Então, por exemplo, tem uma história medieval que retrata bem como que algumas pessoas podem ficar refém da amargura e carregar a amargura consigo, né? Tinham 2 monges que estavam viajando. De repente eles chegaram a um rio extremamente violento, com águas agitadas, e sozinha, junto a essa ribanceira, a esse rio, tinha uma mulher. E o monge ele é proibido em tocar no sexo oposto. O monge ele não pode estar no mesmo ambiente ou tocar em mulher, é extremamente contra aos princípios deles, não pode. E só que aquela mulher estava numa situação de risco. Então um monge olhou para o outro e falou assim: olha, problema dela, ela que se vire, porque no nosso manual, na nossa conduta, não nos permite tocar em mulher. Vamos atravessar a gente e ela que se vire. O outro monge se compadeceu da mulher e ele decidiu naquele dia quebrar o protocolo. Então ele pega aquela senhora, ele bota no colo e ele atravessa no meio daquelas águas agitadas e consegue deixá-la do outro lado. Ela agradece a ele, segue o seu caminho, de maneira que o outro
monge começou a detonar esse monge que fez isso, falou: você quebrou, você vai ter que chegar lá, eu vou expor você para o nosso oficial lá, para o nosso principal, você vai ser afastado, você corre risco de ir. E passou o restante da viagem falando, e aquele homem que fez aquele ato em silêncio o tempo todo. Ele andou quilômetros aqui, quilômetros em silêncio. Então, e aquele homem, continuando esses quilômetros que esse homem ficou em silêncio, esse outro que não concordou com a atitude, ficou falando, reclamando, reprimindo, falando, acusando, até que o monge que fez esse ato, ele retrucou: interessante, eu a deixei a quilômetros de distância, contudo, você continua carregando ela no coração. Eu deixei ela a quilômetros, mas você não para de falar dela. Desde a hora que a gente saiu de lá, você continua com ela no coração, revoltado com aquela situação. E muitos estão assim, carregando coisas há anos, carregando pessoas há anos, carregando experiências há anos. Já aconteceu há 15 anos, mas até hoje você vive debaixo desse reflexo. Aconteceu há 1 ano, mas até hoje você vive debaixo desse reflexo. Aconteceu há 5 meses, mas até hoje você vive debaixo desse reflexo. Até quando você vai viver assim? Hoje é manhã de cura. Crer em Deus significa perdoar. Você precisa perdoar como Cristo. Colossenses 3,13 vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Querido, eu não estou pregando nada de novo nessa manhã. Não é verdade? Com certeza o pastor Leandro já falou disso aqui na escola dominical, outros pastores já falaram. Porque o perdão, ele faz parte da vida do crente. Então, você precisa decidir em fazer a vontade da carne, isso é, viver debaixo de ressentimento, ou fazer a vontade de Deus, isso é, praticar o perdão. É carne versus espírito. Você tem que decidir quem vai comandar você. O ressentimento vai comandar você, ou o perdão vai comandar você. Você precisa entender que só é possível nós exercermos e vivermos uma vida disposta a perdoar quando nós estamos firmados em Cristo. Só quando estamos firmados em Cristo. Mateus 6, a oração do Pai Nosso vai dizer o quê? Perdoa as nossas dívidas. Não, lê direito. Perdoa. Peraí, você não sabe a oração do Pai Nosso? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Perdoai as nossas dívidas. Peraí, tem uma condição aí. Me perdoa assim como eu perdoo. Como é que está isso aí? Se depender de você, você consegue receber o perdão do Pai? Porque é condicional. Me perdoa assim como eu perdoo. Tem gente que não está recebendo o perdão de Deus porque não libera o perdão. Tem gente que vive debaixo de acusação porque não libera o perdão. Mas Jesus, olha, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendidos. Lembra que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. João 23, 20, versículo 23, vai dizer: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Deixa eu falar uma coisa: se o cristianismo não tem a ver com perdão, ele não tem a ver com mais nada. Se o cristianismo não tem a ver com perdão, ele não tem a ver com mais nada. E é à medida que vamos nos conscientizando do nosso chamado para seguir Jesus e crescer na fé, que todos somos chamados para viver o perdão e o oferecer aos outros. Aquilo que eu recebo, eu tenho que entregar. Quando Paulo está ministrando sobre ceia, e ele fala: o que eu recebi, porque eu recebi do Senhor, eu entrego a vocês. O que Paulo recebeu do Senhor? Perdão. Aquilo que eu recebi, você só entrega o que você tem, irmão. Você só gera o que você tem.
Meu Deus, se você alcançou a fé em Cristo, se você entende que foi perdoado por Cristo, você precisa permanecer nessa fé e permanecer nesta mesma visão. Sabe por quê? Sem perdão não existe futuro. Oh meu Deus, eu vou repetir isso. Sem perdão não existe futuro. E aí eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 50, do verso 16 ao verso 21, é a história de quando Jacó já havia morrido, então os irmãos vão até José, e aí a parte B do verso 16, nós vamos ler até o verso 21, diz assim: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José estava garantindo o futuro dos seus sobrinhos, o futuro, a história, o legado do seu pai, garantindo o futuro de uma geração, porque ele decidiu perdoar. Porque você precisa entender, sem perdão não há futuro. Pessoas estão paradas no tempo porque não perdoam. Pessoas não rompem com a sua vida porque não perdoam. Pessoas não crescem profissionalmente porque não perdoam. Pessoas não crescem ministerialmente porque não perdoam. Tem gente vivendo ainda em 1995, tem gente vivendo em 1988, tem gente vivendo em 2009, tem gente vivendo em 2005. Ele não tem mais futuro porque ele não consegue perdoar. Enquanto você não perdoar, a tua vida vai ficar travada. Sem perdão a Bíblia não passaria do Gênesis, meu irmão. Sem perdão, não existe futuro sem perdão. Perdão não é fraqueza, perdão é o poder de Deus. Perdão é o poder de Deus. Agora, só os fortes e maduros espiritualmente conseguem perdoar. Menino não consegue perdoar. Menino na fé não consegue perdoar. Perdão é para forte. Perdão é para crente maduro. Perdão é para crente que está disposto a caminhar a segunda légua, segunda milha. Perdão é para forte. Porque perdão é abandonar o jogo do diabo. O diabo quer causar intriga, mas perdão é não entrar na pilha do diabo. Perdão é abandonar o jogo do diabo. Jesus não entrou na pilha do diabo quando ele estava lá diante de Pilatos. Ele não se defendeu. Ele perdoou aqueles que estavam maltratando ele, mesmo ele sendo inocente. Ele sabia que ele era inocente, mas ele veio cumprir um propósito. Então ele não entrou. Depois você pode ler João 18, de 33 a 38, está falando ali sobre quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos pergunta se ele é o rei, e ele vai falar: meu reino não é desse mundo. Havia tudo algo, queria que ele afirmasse, queriam pegar de Jesus alguma palavra que o comprometesse, mas ele decidiu ficar calado, ele decidiu perdoar. Na cruz ele disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele não entrou na pilha do diabo. Deixa eu te falar uma coisa: quem aceita Satanás como parceiro do jogo da vida está fora da comemoração da grande final do campeonato da vida eterna. Tem gente que aceita o diabo, as estratégias do diabo como estratégia de vida. Tem gente que lê livros de técnicas que são totalmente demoníacas para querer aplicar em ministérios.
Não é o mundo, não é o inimigo que rege a igreja tem dono. Na igreja a gente tem que cumprir o que a palavra diz, não é o que os 48 leis de poder dizem. Mas tem gente que quer pegar a estratégia do mundo e incluir na igreja. E a estratégia do mundo, o jogo do diabo é passa a perna, derruba, você tem que subir na vida, passe por cima de quem você tiver que passar. No reino de Deus fala, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. Amém mesmo? Eu vou repetir, amém mesmo? Misericórdia. Jesus abraçou a cruz para dar ao mundo esperança, porque sem cruz não existiria perdão eterno. O perdão que gera o futuro de paz que você deseja viver só é possível quando eu estou em Cristo. Meu Deus, perdoados e perdoadores. A Bíblia conta a história de um homem, lá em Mateus 18. Quer ver? Temos tempo ainda. Mateus 18. Deixa eu ver. Mateus 18, 23 a 35. Na verdade, a partir do verso 21 e 22 vai dizer: Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Por que 7 vezes? Pedro sabia que 7 é o número do completo, é o número de Deus, a gente fala assim, né? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se ele pecar 7 vezes contra mim no dia, perdoe até 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7. Não há limites. O amém é fraco nessa hora. E aí no verso do 23 a 35, vai dizer o seguinte: por isso o reino de Deus é como, ele conta essa parábola, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Devemos perdoar na mesma medida que fomos perdoados por Deus. Na mesma medida que fomos perdoados por Deus, porque fomos perdoados de uma dívida impagável. Devemos ser semelhantes a Jesus, perdoar aos nossos irmãos. Pedro pergunta a Jesus: até quantas vezes? Ele fala: até 7? Não, até 70 vezes 7. É claro que não se trata aqui de um círculo matemático. Ele deu um exemplo, porque isso só ia
não tem fim, é um ciclo. Vai indo, olha, 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Não tinha nada que nós pudéssemos fazer para resolver a nossa questão em relação a Deus. E a Bíblia fala que Ele pagou o preço da nossa redenção. Estávamos escravos e Ele foi lá e cancelou, ou melhor, Ele pagou a dívida, o escrito de dívida que havia contra nós. E Ele nos ofereceu perdão, Ele anulou, Ele cancelou, Ele nos anistiou. Querido, o que esse homem devia para esse rei era muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Um talento são aproximadamente 35 quilos de prata. Algumas versões vai dizer ouro, aqui fala prata, 35 quilos de ouro. Portanto, são 350 mil quilos de prata que o cara devia para o rei. E algumas pessoas andaram fazendo uma conta, anotei em algum lugar aqui, era aproximadamente, irmãos, coisas assim, na casa de bilhões, se fosse trazer para os dias de hoje, que esse cara devia ao rei, e o rei vai e perdoa a dívida dele. O outro servo dele devia 100 denários, que é o dia de um trabalhador. Vamos supor, o cara devia 4 bilhões e o outro devia para ele R$1.000. O cara recebe um perdão de 4 bilhões, mas o outro que deve a ele R$1.000, ele pressiona, ele bate, ele sufoca para o cara pagar, ele não perdoa. A questão é, o que você tem feito com o perdão que você tem recebido? O que você tem feito com o perdão que você tem recebido? Primeiro que perdão não é merecimento, perdão é graça. Amém? Perdão é graça. Deus nos perdoa não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Posso ouvir um amém aqui? Não dorme não, irmão. Deus nos perdoa por quem Ele é. Então, outra coisa, nós somos perdoados para perdoarmos. Amém? Diga comigo, perdoados. Não diga forte, perdoados para perdoar. O dever de todo perdoado é ser instrumento de perdão. O dever de todo aquele que foi perdoado é oferecer perdão àquele que, como assim ele foi recebido. Outra coisa, sonegar perdão é ser entregue aos flageladores. Quando você só nega perdão, quem não perdoa adoece, física, emocionalmente, espiritualmente. Tem pessoas que estão doentes no corpo, porque está doente na alma. Tem pessoas que estão doentes no corpo, porque elas não conseguem liberar perdão. Isso é comprovado, que a mágoa guardada, o ressentimento, a amargura, ela vai refletir no corpo. Tem gente que anda encurvada, falta de perdão, tem mágoa, tem coisa guardada. Tem gente que vive cheio de dor, cheio de coisa. A gente já conheceu pessoas que adoeceram, adquiriram câncer, porque estava com a alma enferma, e quando liberou perdão foi curada. Quando você não libera perdão, você acaba recebendo esse flagelo no seu corpo, mesmo Deus tendo te perdoado. A questão é que você recebeu perdão, mas você não repassou o perdão. Meu Deus, quem não perdoa não tem paz. Sabe, aquele que não perdoa, ele toma do próprio veneno. Aquele que não perdoa, ele envenena a sua alma, ele envenena seu coração. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não pode entregar oferta. Quem não perdoa não pode subir no altar. Quem não perdoa não pode botar a mão no outro para orar. Não pode.
Não pode. Sabe? Outra coisa, sonegar perdão a alguém é privar-se do próprio perdão de Deus. Meu Deus. A questão é que algumas pessoas a Bíblia fala em Lucas 6:28, abençoem os que o amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Você sabia que tem gente que te maltrata por nada? Você já passou por isso? Já viu gente que te dá fora por nada? Oi, bom dia, te responde com uma patada? Sabe o que isso é? Eu estava pensando essa noite. Na verdade são pessoas que não perdoaram a si mesmos de erros que cometeram no passado. Então na primeira oportunidade que tem, ou por não se suportarem, ela quer ferir o outro, porque ela enxerga no outro a si mesma. Tem gente que não se perdoa do que cometeu, não se perdoa dos seus erros, então ela tem um ministério de ferir, porque na verdade ela quer ferir a si, mas ela não tem coragem de ferir a si, mas ela olha para você e a enxerga em você de certa maneira um reflexo de quem ela é, então ela quer ferir em você, na verdade, o que ela é. Oh meu Deus. Ela está ferindo a si, na verdade, ferindo o outro, porque ela não suporta no outro aquilo que ela é. Isso é forte, e isso é verdade, e tem gente aqui assim, e tem gente aqui assim, mas nós seremos uma igreja curada, nós seremos uma igreja sarada. E aí eu vou fechar essa palavra com a palavra que eu dei para os voluntários aqui na quarta-feira, sobre o ministério que Deus nos deu, e eu vou encerrar essa palavra. Olha só, você pode ser do ministério de louvor, ministério da intercessão, ministério da recepção, ministério de dança, ministério da aferição, ministério da família. Você pode fazer parte de qualquer ministério. Isso aí você pode se enquadrar dentro dos 5 dons ministeriais: apostólico, profético, mestre, pastor, evangelista. Esses são os dons ministeriais que Deus distribuiu para a igreja. Mas tem um ministério, que esse ministério é para toda a igreja, e a partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, você recebeu esse ministério. E esse ministério está descrito em 2 Coríntios. Olha só, 2 Coríntios 5. A partir do verso 17. Conhecido. Se alguém está em Cristo, peraí, me ajuda aí, pelo amor de Deus, gente. Se alguém está em Cristo, de novo, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha o ministério que Ele nos deu aí. E nos deu, me ajuda, e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui ele não está dizendo que deu para Paulo, que deu para Pedro, que deu para os apóstolos. Não, ele deu para a igreja. Ele nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Coisa linda. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens,
e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. E aí, meu irmão, eu vou seguir um pouquinho mais aqui. Segue o capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para, mais uma vez, olha aqui, como essa galera brinca com graça. Brinca com graça. Insisto com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E aí, olha só o conselho que ele dá para a igreja de Corinto, e isso se aplica para nós. Eu só vou ler isso aqui e a gente vai orar. Não damos motivo de escândalos a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Fique em pé no seu lugar.